Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A guerra agora vai para o campo de batalha e faltam apenas algumas horas para a gente conhecer o poder da artilharia que estão em lados opostos na CPI da pandemia. Só Renan Calheiros fará 45 perguntas para Luiz Henrique Mandetta e outras 36 para Nelson Teich. Os ex-ministros da Saúde serão os primeiros a falar. No dia 27 de abril de 2021, começaram os trabalhos da CPI da pandemia, com um objetivo: investigar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento à Covid-19. De lá para cá, já se foram 3 meses. Muita coisa foi dita, registramos contradições, descobertas, e assim foi. Para cada pergunta que era respondida pelos depoentes, dúvidas surgiam. Como toda a CPI, a investigação tem uma data limite, mas tanta coisa apareceu durante as sessões que a comissão foi autorizada a prorrogar os trabalhos por mais 90 dias. Mas aí veio o recesso parlamentar. Oportunidade para o Item Mais fazer um resumo para você do que aconteceu até agora, com os principais pontos levantados. E claro, como o governo está lidando com as investigações. Quem me acompanha nessa linha do tempo é a Bárbara Baião, repórter da CNN, que está desde o início dos trabalhos da CPI acompanhando todos os movimentos, bastidores, traz apuração na nossa programação e vai tentar resumir para a gente aqui os principais acontecimentos da CPI da pandemia nesses 3 meses que mais parecem 3 anos, né, Bárbara? Bem-vinda. Completamente, Carol. Muito obrigada pelo convite. Obrigada também a todo mundo que está nos acompanhando aqui no podcast. Eu tô com essa missão difícil, de fato, de tentar resumir tudo que se passou nessa CPI, que é uma CPI que os senadores já dizem que tem um caráter inédito, porque geralmente CPI aqui no Senado é um pouco mais fria, apura fatos que passaram, que já aconteceram anos anteriores, e essa tá na casa das pessoas porque se trata justamente dos desdobramentos relacionados à pandemia. E que todo mundo sentiu na pele, Bárbara. E os debates começaram logo no início, quando foi ali traçado o objetivo inicial da CPI da pandemia. Num primeiro momento, falava-se apenas que os trabalhos da comissão ficariam concentrados nas ações e omissões do governo federal. O senador Eduardo Girão conseguiu incluir a questão do repasse de verbas para estados e municípios. Porém, foi algo que não prosperou, Bárbara. Foi uma tentativa de mudar um pouco o foco, ampliar o foco da CPI, mas acabou não dando certo. Por quê? Carol, eu atribuo também a esse insucesso do senador Eduardo Girão a uma desarticulação, se a gente pode chamar assim, do Palácio do Planalto. Porque essa CPI, se a gente lembrar, ela só foi instalada por determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, o presidente do Senado, mesmo com as assinaturas necessárias, as 27, no requerimento original do senador Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente da CPI, ele postergava justamente porque Rodrigo Pacheco também foi apadrinhado pelo Palácio do Planalto nessa eleição. Ele que veio muito ali alçado por Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, que era muito alinhado ao presidente Jair Bolsonaro. Então tem essa determinação do Supremo de instalar a CPI e num primeiro momento a articulação do governo entendeu que uma vez ali, tendo maioria na distribuição das emendas e o fato do próprio presidente Rodrigo Pacheco ser alguém visto como alinhado ao Palácio do Planalto na visão de ministros, eles deixaram, digamos assim, correr um pouco solto nessa formação da CPI. Então dos 11 titulares, 7 já de início já se declaravam ou independentes ou oposicionistas ao Palácio do Planalto. E a gente está falando de uma maioria que tem voto para aprovar basicamente tudo, que é um pouco esse pano de fundo de tentar ali levar a estados e municípios, porque você tem logo de cara o governo, uma vez vendo que estava em desvantagem na CPI, tentando ampliar esse foco, tirar o holofote do governo federal e apurar da onde vai aquele dinheiro federal para os estados e municípios, se há ali indícios de corrupção, de desvio nesse uso de verba pública. E não consegue justamente porque há uma maioria muito consolidada de senadores que queriam preservar esses holofotes relacionados às ações e omissões do governo na pandemia, tirando um pouco aí esse objeto que o senador Eduardo Girão queria, que inclusive foi apensado nesse escopo, do fato determinado da CPI, Carol. Governo federal em evidência, tivemos os depoimentos, a começar pelo ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Foi
Foi ali, no depoimento de Mandetta, que veio a público o termo gabinete paralelo. Olha, senador, eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ministro da Saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou não. Abriu-se ali uma primeira linha de investigação da comissão, um suposto gabinete que estaria assessorando o governo sem o aval do então ministro da Saúde. Uma questão que depois foi trazida pelos senadores e explorada, inclusive com referência à compra de medicamentos como hidroxicloroquina. Quem elaborou ou quem defendeu o documento? Esse documento ou a mudança na bula? Esse documento ele foi comentado pela doutora Anísia Yamaguchi, o que provocou uma reação, eu confesso até um pouco deseducada ou deselegante minha. A minha reação foi muito imediata, de dizer que aquilo não poderia ser porque talvez não seja do conhecimento de Vossas Excelências, só quem pode modificar uma bula de um medicamento registrado é a agência reguladora daquele país, mas desde que solicitado pelo detentor do registro. Então vamos trocar isso em... Como que a gente investiga se um medicamento funciona para uma doença ou não? A primeira coisa que a gente tem que ver é se existe plausibilidade biológica. Existe um mecanismo celular? Existe um mecanismo biológico que esse fármaco pode agir nessa doença? Ele pode impedir a entrada do vírus na célula? Ele pode impedir a replicação no vírus? O que ele pode fazer? No caso da cloroquina, infelizmente, ela nunca teve plausibilidade biológica para funcionar. O caminho pelo qual ela bloqueia a entrada do vírus na célula só funciona in vitro, em tubo de ensaio, porque nas células do trato respiratório o caminho é outro. Então, ela já nunca poderia ter funcionado. Mas também, Bárbara, foi algo que acabou passando. Os senadores, no primeiro momento, abraçaram essa linha de investigação, porém, o que a gente vê agora é que ela ficou para trás. É exatamente isso, Carol. A gente pode também medir o esforço dessa CPI, esse resultado, assim, tem mais de 1 terabyte nas mãos dos senadores de documentação de tudo que está chegando. Então, assim, num primeiro momento, a grande expectativa dos senadores, a gente via, inclusive, conversando com eles, que havia ali muito interesse em desdobrar o que seria esse aconselhamento paralelo, pessoas que o presidente da República se aconselhava e que estavam à margem, até às vezes, dos órgãos públicos, né? Não tinham ali algum cargo. Se a gente pode dizer, por exemplo, a Anísia Yamaguchi, no início da CPI, ela foi apontada até pelo presidente, diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres, como a responsável por tentar alterar a bula da cloroquina e prescrever contra a Covid, mesmo sem eficácia comprovada. Havia um esforço ali em tentar dar essas digitais, que o presidente da República fazia uso de uma estrutura paralela que chegava também ao filho dele, que é vereador no Rio, o vereador Carlos Bolsonaro, enfim. Esse era um grande foco, até para também tentar materializar a questão que os senadores chamam de negacionismo, né? Por que o presidente talvez tenha preferido o remédio sem eficácia comprovada, enquanto a Pfizer mandava mais de 80 e-mails sem resposta? Foram 81 correspondências. Ao que me parece, senhor Elcio, pelo menos os documentos que temos aqui, 90% dessas sem resposta. Mas, nos desdobramentos da CPI, os senadores foram dando ali, né, tendo conhecimento de elementos que, na verdade, são potencialmente mais importantes até do ponto de vista de desgaste político. Porque se a gente pensar que essa CPI também é narrativa política, e a gente está na véspera de um ano eleitoral, e só o vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, e o relator Renan Calheiros não têm interesse nessas eleições do ano que vem, não estão concorrendo à reeleição, ou não querem um governo, tentar alguns governos dos redutos
eleitorais deles, e isso é muito importante para você tentar desgastar politicamente o presidente. E eles se deram conta no meio dessas apurações de gabinete paralelo, de tentar saber se o presidente era ou não negacionista, eles tiveram ali o conhecimento de uma denúncia muito maior, que foi a questão da Covaxin, a suspeita de prevaricação. Então, esse enredo de que o governo federal pode não ter comprado vacina porque corrompeu ou tentou fazer um jogo mais duro com quem oferecia uma intermediária para fazer ali esquemas que supostamente podem ter alguma margem da legalidade ali, isso passou a ser mais atraente. E justamente um ponto de inflexão da CPI são essas denúncias trazidas pelos irmãos Miranda. Você tem o deputado federal Luiz Miranda, que tem, claro, todo o interesse político por trás das acusações que ele sustenta, mas tem um irmão que é servidor de carreira do Ministério da Saúde e que começa a relatar uma pressão atípica e, principalmente, é o caso que consegue arrastar com maior potencial até aqui todas essas responsabilizações que a CPI está mirando para dentro do Palácio do Planalto, quando numa reunião no dia 20 de março eles dizem que supostamente teriam alertado o presidente sobre as irregularidades, porque a Covaxin era uma vacina que foi a mais cara que o governo negociou, o contrato está até suspenso depois de todas essas irregularidades, mas que teve uma intermediária, que é a Precisa, que tentou negociar pagamento antecipado e que ficou muito pouco esclarecido. Não à toa é a linha de investigação que também desdobrou tanto para a Procuradoria-Geral da República, que pode oferecer uma denúncia contra o presidente por prevaricação, e também na Polícia Federal. E a partir desse ponto de vista, assim, de mais materialidade criminal que a CPI está tentando mirar. Então, se a gente pudesse resumir, essas questões materiais, que os senadores fazem uma comparação, vou tentar resumir assim, todo mundo chega à CPI porque o presidente sempre fez muito uso ali, né, no cercadinho da Alvorada, falando o que ele pensava da pandemia, o que ele achava das vacinas, defesa da cloroquina, enfim. Todo mundo chega à CPI, o público em geral, sabendo que tinha muita prova. As provas estavam a olho nu. Frases do presidente, se comprou vacina ou retardou vacina, tudo isso a CPI ia apurar, mas era elemento que estava na casa das pessoas pela maneira como o presidente vocalizava. A Covaxin não. A Covaxin foi uma grande descoberta da CPI e a partir desse ponto, assim, que pode arrastar o Palácio do Planalto, que essa CPI, que tem maioria opositora ou independente ao presidente Jair Bolsonaro, está mirando, sobretudo, em véspera de ano eleitoral, Carol. Bárbara, temos personagens e vacinas no foco da CPI da pandemia. Você citou a Covaxin e os irmãos Miranda. Vou para uma outra vacina, da Pfizer, que também ganhou muita evidência devido a uma demora da resposta do governo federal, essa suspeita de demora do governo federal numa resposta para a compra do imunizante. E a outra vacina é a da AstraZeneca, que envolve quais personagens? A vacina da AstraZeneca, ela é curiosa também, né? Porque ela traz um enredo que os senadores veem assim como um enredo típico de... Alguns senadores usam a metáfora de que isso é uma aula de bolsonarismo. Porque o que a CPI, na avaliação desses senadores, tem revelado? Um enredo que ele é muito curioso. Por quê? A AstraZeneca nada mais é a vacina que tem a Fiocruz, então um instituto renomado do Rio de Janeiro que estava ali, né, em parceria produzindo essa vacina, mas em paralelo a isso, o governo, por meio do Ministério da Saúde, abre as portas para vendedores, né, pessoas que se diziam vendedores de vacina, para negociar. E você tem uma reunião, enquanto a gente vê, por exemplo, a Pfizer mandando 1000 e-mails, procurando o Ministério da Economia, procurando outros interlocutores para fazer chegar a oferta, você tem, por outro lado, um cabo da Polícia Militar que se diz vendedor de vacina e consegue uma reunião dentro da Secretaria Executiva, que na época era do general Alceu Franco, para oferecer 400 milhões de doses da AstraZeneca. O que tem de detalhe aí? Se você olhar do ponto de vista ali de 400 milhões, na época em que isso foi ofertado, a proposta não para em pé, porque nem daria, nem se a AstraZeneca quisesse, ela conseguiria produzir isso tudo para o país. E mais do que isso, a Davat, que era essa empresa intermediária, não era autorizada pela AstraZeneca. Então, como que o governo federal deu tanto ouvido a uma proposta de um cabo da PM, que a gente viu também no depoimento, um enredo muito entranhado, ele em um determinado momento chega a colocar um áudio do deputado Luiz Miranda, que era o principal acusador ali dessas denúncias relacionadas à Covaxin, tentando dizer que o deputado tentou negociar também essas vacinas, mas na verdade o que o deputado diz é que isso envolvia negociação relacionada à luva nos Estados Unidos, enfim. Você tem uma trama muito ali implicada de elementos que você, na verdade, precisa entender assim na avaliação dos senadores. A quem interessa essas negociações
negociações com intermediárias. E é esse o ponto também que a CPI está tentando se debruçar, porque por aqui, por esse exemplo da AstraZeneca, o que parece para essa linha do relator Renan Calheiros, vice-presidente Randolfo Rodrigues e o próprio presidente Omar Aziz, o que eles dizem é que até aqui a CPI foi para o recesso entendendo que era mais fácil você tentar negociar a vacina dentro do Ministério da Saúde por intermediários que prometiam, na expressão até do líder do governo, Fernando Bezerra, vacina na lua, que poderia ali não se comprovar, do que você ser uma empresa séria, como a Pfizer, a própria Coronavac pelo Instituto Butantan, que teve muito ali, embate também político com o governador de São Paulo, João Dória, mas que teve mais dificuldade em ser inserida no Plano Nacional de Imunização. Então, o que a CPI também está tentando entender? Se essas intermediárias de vacinas beneficiavam esquemas políticos dentro do Ministério da Saúde, porque o que ficou muito claro para esses senadores é uma divisão de grupos políticos, porque o Dominguete, ele diz assim, que mesmo nesse enredo completamente assim anormal, de oferecer vacina que ele não podia entregar, representando uma farmacêutica que ele não tinha representação para estar ali como tal, ele faz uma acusação muito grave de que teria ouvido um pedido de propina do então diretor do Departamento de Logística, Roberto Dias, que perde o cargo por causa disso e que também é apadrinhado por diversos políticos, como o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, como então presidente do Senado, na época, Davi Alcolumbre. Tem essa disputa e no depoimento de Roberto Dias fica muito claro uma divisão também do grupo político que ele supostamente representava, os interesses dentro do Ministério da Saúde, de um grupo político que estava ali na gestão de Eduardo Pazuello, que por ser um general da ativa, naturalmente também loteou esse Ministério da Saúde de generais, coronéis, enfim, de militares, que o Roberto Dias dá a entender no depoimento também que não teria tanta simpatia, eram grupos ali que faziam uma verdadeira disputa nessa questão das intermediárias. Então é isso também que a CPI precisa, e está aqui nesse recesso, digamos assim, branco, porque eles estão se reunindo hoje, inclusive, terça-feira teve uma reunião daquele G7, estão tentando discutir onde é que essa disputa de grupos políticos e essas intermediárias, que é o caso mais expoente, essa questão das 400 milhões de doses da AstraZeneca, vai se desdobrar, se isso, inclusive, pode colocar ali, em lados opostos, essa ala militar e essa ala política dentro do Ministério da Saúde. É um enredo mesmo, um novelo que é um pouco sem fundo, que justifica também o próprio pedido de prorrogação da CPI, que pode ter os trabalhos até novembro desse ano e acabar agora em julho, Carol. Bárbara, você já traz para a gente um olhar para o futuro, para o que nos espera nesse segundo semestre, nessa segunda etapa da CPI da pandemia. Mas eu queria analisar com você o que temos hoje para governo e para os senadores da oposição. Quando a gente olha para o passado, para esses últimos 3 meses, são muitos os elementos, os documentos, os depoimentos, e a CPI tem essa pausa, esse recesso branco, como você chama, no momento em que ela estava no seu auge da fervura. Essa pausa foi boa ou ruim na avaliação de quem integra o governo? E para quem é da oposição, qual que é a avaliação desse recesso? Carol, olha, hoje inclusive saí de uma conversa no Palácio do Planalto e que esse ministro me dizia assim, nossa, a CPI não vai dar em nada, não tem materialidade, como é que se prova o que o presidente prevaricou, que são as acusações, se não tem gravação, não tem prova. Então, assim, a gente tem, mesmo com essa prorrogação da CPI, um olhar ainda muito incrédulo do Palácio do Planalto de que isso vai se desdobrar em alguma coisa. E por quê? A CPI, no final das contas, vai gerar um relatório que isso vai ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República. A gente teve nessa terça-feira a mensagem enviada do presidente Jair Bolsonaro ao Senado reconduzindo Augusto Aras, que é alguém que é lido pelos senadores como um procurador que faz ali o jogo de interesse do Palácio do Planalto. Então, é nessa ficha também que os ministros do Planalto, é esse o pano de fundo, quando eles dizem assim, não, essa CPI vai terminar em pizza, não vai dar em nada, porque quem tem que oferecer, a CPI tem poder de investigação, mas até a página 2, porque nesse relatório, quem tem ali, que investigar e oferecer a denúncia ou não, é a Procuradoria-Geral da República. Então, esse é um ponto importante. Em relação ao recesso, o que o grupo majoritário entendeu
entendeu desse recesso, no primeiro momento tinha ali uma postura até um pouco refratária a isso, embates com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que queria fazer esse recesso, e tinha toda essa discussão, porque você, uma vez a CPI funcionando, precisa colocar a estrutura do Senado de segurança e servidores para trabalharem, está todo mundo trabalhando muito já em CPI presencial, é a única comissão que está funcionando presencialmente desde o ano passado, mas você tem, num segundo momento, esses senadores entendendo que o recesso seria positivo, porque nem eles estavam dando conta de sentar e olharem a quantidade de material que estava chegando à CPI. E não à toa que o presidente Omar Aziz está requisitando nessa terça-feira o auxílio de mais agentes da Polícia Federal, da Receita, para ajudar a olhar essas quebras de sigilo, essas quebras de sigilo também telemático e tentar criar essas conexões. Então, para o grupo do G7 que está se reunindo, inclusive distribuiu ali em 7 linhas de apuração no recesso para onde eles poderiam olhar, mas também para se debruçar sobre esses documentos que na correria do dia a dia dos depoimentos eles não tiveram tanta atenção para se desdobrar. E aí, jogando um pouco para frente também, Carol, o que eu acho que é muito importante a gente ter no radar nesse momento, que é uma discussão que vem ganhando força nos bastidores, é mais do que também tentar olhar um pouco essa questão das vacinas ou das intermediárias da vacina, como eu falei há pouco. Tem um enredo relacionado à distribuidora. O Ministério da Saúde tem uma empresa que distribui insumos e vacina ao longo do Brasil, que é a VTClog. Essa é uma empresa que a gente viu que os contratos na gestão do então ministro da Saúde, Ricardo Barros, em 2018, ela ganha ali, tem um sobressalto em relação a como vinha antes e que agora os senadores têm recebido informações. Tem muitos informantes, colaboradores, ex-servidores da saúde que falam aos senadores na condição ali de anonimato e que têm denunciado um suposto esquema de irregularidades nesse contrato. Então, nesse segundo tempo, digamos assim, da CPI, para além dessas questões criminais que envolvem a compra, aquisição de vacinas, tem também esse contrato, um holofote sobre esse contrato da VTClog, que teve vários aditivos, assim, que estão sendo investigados também pelo TCU, Tribunal de Contas da União, a Controladoria Geral da União também, e que está no foco, está no radar dos senadores, porque eles veem ali um potencial também de achar, por exemplo, o vice-presidente da CPI, me disse até hoje da possibilidade de se achar uma espécie, como ele chamou, de mensalinho dentro do Ministério da Saúde, de entender quais eram os políticos, se havia políticos, quem recebia alguma vantagem para facilitar alguns contratos, que é muito importante a gente lembrar. Numa pandemia, não teve licitação para distribuir tanta vacina, porque era uma situação emergencial e o orçamento de guerra, que foi aprovado no Congresso, ele permitia que essas licitações fossem feitas ali no calor do momento, porque a urgência da pandemia se justificava. Mas o que os senadores estão vendo agora nessas colaborações, nessas trocas de documentos que eles agora estão com mais ali, tranquilidade, sentados e debruçados, é esse enredo que ainda precisa ser ali desnudado, mas que assim pode sim levar a CPI a alçar voos ainda maiores e que sim são de desgaste para o Palácio do Planalto e para a base de apoio do governo Bolsonaro, que embora o Palácio do Planalto esteja minimizando, a gente vê que coincide o desdobramento, o avanço da CPI com também a questão da popularidade do presidente está caindo, como a gente viu em pesquisas eleitorais recentes, Carol. Ou seja, Bárbara Baião, não vai faltar trabalho para você aí em Brasília, sempre na cobertura dos trabalhos da CPI da pandemia, nos informando muito bem sempre. Bárbara, muito obrigada por essa parceria, por essa conversa e já fica o convite, no segundo semestre CPI da pandemia, a gente quer Bárbara Baião aqui de novo. Eu que agradeço, contem comigo, de tédio a gente não morre aqui em Brasília, Nunca. Nunca. E estamos aí para acompanhar, de fato, os desdobramentos. A CPI volta agora início de agosto e com muita ainda, digamos assim, bala na agulha para ter depoimento e distração aqui em Brasília por alguns meses. Carol, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, Bárbara. No Item Mais também não vai faltar a cobertura de CPI da pandemia, não. Sempre com análise, entrevista, informação de qualidade. A gente se vê numa próxima. Até lá.
Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.